Aqui então todo mundo me ouvindo, né? Então beleza, eu vou começar tudo de novo. Aqui vocês também estão me ouvindo? Beleza. Beleza, ok. Então tô nativa aqui agora. Beleza, então. Pessoal, meu nome é Gilson, sou PEC aqui da diretoria de ensino e tivemos uns probleminhas técnicos aqui, mas já conseguimos resolver, né não? Vida de Protec, né, pessoal? Então, vamos lá então. O que hoje tem programado para vocês, tá? Hoje nós vamos falar um pouco então sobre a segunda live de formação, né? Então, o que nós vamos ver aqui hoje é relacionado ao Power BI, tá? E nesse assunto nós vamos abordar uma criação de conta para a Proatec da unidade escolar. Lembrando que é para a unidade escolar. Então se você for reconduzido para uma outra escola, então você já tem que deixar todos os dados para a unidade escolar, ou seja, para o próximo Proatec ou o Proatec que está acompanhando você, tá bom? Nós vamos também falar sobre a criação de um formulário de dispensa de aluno, onde o diretor ele consiga ter todas as informações de quem são os alunos que saíram mais cedo, quem foi que veio buscar esse aluno e depois criar um layout. E aí depois nesse layout a gente vai fazer praticamente um que meio que no final dessas quantidades de lives que eu estou pretendendo fazer com vocês, nós vamos criar um layout que vai funcionar tudo o que nós fizemos até agora, tá bom? Então nós vamos passo por passo para depois chegar no resultado final, tá? Nós vamos arrumar esses dados no Power Query, lembrando que o Power Query é como se fosse uma macro, então o que você fizer, ele vai ficar salvo todo o procedimento. E nesse procedimento, você vai ter todas já as coisas arrumadas como você gostaria. E depois nós vamos criar a apresentação no Power BI para que as pessoas possam ter acesso. E depois a criação dessa conta que vocês vão criar, né, passo a passo, vocês podem utilizar para poder fazer também do Power BI, né, para poder fazer a publicação dele. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link que tem uns detalhes de como criar uma conta no Power BI e publicar ela, fazer com que se torne público, tá bom? Então vamos lá então, peço desculpa aí pelos problemas técnicos que nós tivemos, mas agora vamos lá. Então, a primeira coisa a fazer é criar uma conta no Google, né, para que a gente possa ter essas informações e vocês, quando tudo o que vocês fizerem relacionado à unidade escolar, vocês encaminhem tudo para o Google Drive dessa conta, porque aí os outros Proatec também têm acesso e também pode buscar, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa a fazer é adicionar uma outra conta, tá? E aqui tem a opção criar conta. Então, o que eu vou sugerir para vocês? Vocês colocam uma conta pessoal, tá? De uso pessoal. E aqui vocês vão colocar o seguinte: EE Proatec. E aqui no sobrenome, vocês vão colocar o nome da escola que vocês estão nesse local, para quem for criar. Então, seria interessante um Proatec da escola criar e depois disponibilizar a senha para os demais, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar, ou a gente, outra sugestão, né? Como eu comecei com EE, que é a escola estadual, vou colocar aqui Maria Neiva. Exemplo, tá, pessoal? E aqui eu coloco ponto Proatec.
E aqui no e-mail eu vou colocar eemneiva.proatec. Vou tirar esse ponto aqui de cima aqui, porque acho que não vai fazer sentido. Aí no e-mail, sim, ele, na hora que eu for para o próximo, ele já vai dizer se tem gente usando ou não este e-mail. Então aqui eu vou colocar uma senha. Então eu posso colocar a senha que eu quiser, tá bom? E aí depois disso a gente vai seguindo os passos a passos, tá? Eu não vou criar aqui novamente, porque eu já fiz já um, né? Onde eu coloquei esse e-mail aqui, ó, ee99proatec. Então ficou esse e-mail aqui para poder fazer esses dados que eu estou buscando com vocês, tá bom? Então, feito isso, tá? Vocês agora, nós vamos criar um formulário. Mas para isso eu preciso da planilha, dos nomes dos alunos, das séries e assim por diante. Eu tenho aqui um exemplo que eu usei na live anterior e eu vou utilizar ele, tá bom? Então a primeira coisa a vocês a fazerem é, nós vamos aqui, eu tenho aqui embaixo aqui, ó, o Excel com os dados que foram utilizados na live anterior. Então aqui eu vou colocar em ordem alfabética a série dos alunos. Então vou subir até lá e aqui eu venho na turma e coloco classificar de A a Z. O porquê? Porque aí ele vai selecionar todos os alunos até a série A, depois da série B e assim por diante, tá? Então vamos dando continuidade aqui. Feito isso, nós vamos voltar lá no Google. Aí nós vamos aqui no Drive, tem esse mais. Quando você clica, aparece esse monte de opção de você fazer o upload de arquivo, upload de pasta, né? E aqui são os documentos. Então, planilha, apresentação, é como se fosse Word, Excel, PowerPoint, tá? E aqui vem o formulário. Então, o formulário Google, nós vamos clicar, ele vai abrir uma aba. E aí é onde começa a nossa montagem de formulário. Então aqui eu vou colocar no título formulário de dispensa e aqui eu vou colocar a série. Por que que eu vou colocar a série primeiro? Para que quando o aluno ele chega na secretaria ou por algum motivo, ele já vai falar a série dele, né? E aí, à medida que apareça a série desse aluno, eu vou colocar lista suspensa, porque às vezes numa escola pode ter várias séries, então colocar como se fosse múltipla escolha, ele vai ficar aparecendo todas as séries. Então, para o uso do celular ou computador, é interessante que a gente coloque sempre a lista suspensa. Assim, é só clicar que vai aparecer as opções de salas, tá? Então, eu venho aqui novamente e vou ver as salas que eu tenho. Primeira série A, primeira série B, C, D. Então, beleza. Eu já sei a série que tem. Então, venho aqui. Posso até copiar lá para ficar mais fácil, né? Então, venho aqui, primeira série A. Copio e vou colando. Vou fazer até o E, tá? Depois aí, quando vocês estiverem com o número de alunos, aqui eu vou fazer até o D.
Beleza. Esse item, ele vai ser um item obrigatório. Então, venho aqui e seleciono obrigatório. Ah, mas eu gostaria de colocar uma informação a mais nessa série, né? Então, eu venho aqui e coloco descrição. E coloco mencionar a série do aluno. Arrumar essa série. Beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou criar outra pergunta. E sim, eu vou criar uma seção. Por quê? À medida que eu clicar, por exemplo, na primeira série A, ele vai ser direcionado para os alunos da primeira série A. Tá bom? Então, vamos lá então. Vamos criar uma seção. E aqui eu vou colocar um título dessa seção. É como se fosse uma outra página. E aqui eu vou colocar primeira série A, relação de alunos. Agora sim eu vou fazer uma pergunta para essa relação. E aqui eu vou colocar nome do aluno barra aluna, tá? E aqui eu não vou colocar a resposta curta, tá? Eu vou colocar lista suspensa também. Aí agora o que eu faço? Eu venho aqui no Excel, vejo até onde vai os alunos da primeira série A, ou seja, vai até aqui. Eu vou copiar todos esses alunos que estão nessa relação. E aí eu venho aqui na opção 1 e colo. Tá bom? Olha lá. E vou fazer outra seção. Agora com a relação de alunos da primeira série B. Então eu copiei aquele título, venho aqui e colo. Relação de alunos. Posso colocar a relação de alunos da primeira série B? Mais uma pergunta. Volto para o Excel e vou ver os alunos da primeira série B, que vai até aqui. Volto aqui na opção e colo. Aqui, nome do aluno ou aluna. É um item obrigatório, tá, pessoal? Senão, manda sem resposta. Vamos lá criar mais uma seção. Agora eu criei uma seção antes da primeira série B. Então, o que eu faço aqui? Eu vou excluir. Venho aqui para essa. Tenho que clicar na última pergunta que eu fiz e iniciar uma sessão. Aí sim ele faz uma sessão logo abaixo, tá? E aqui eu vou colocar o C. Primeira série C. E posso vir aqui, ó, e duplicar sessão, porque aí ele já faz já o próximo. E eu coloco o D. Aí quando vem nessa relação, eu venho e crio uma pergunta e vou lá no Excel e vou pegar a relação de alunos que estão no C. Ctrl C. Vou até a planilha. E colo. E vou colocar aqui na
pergunta, nome do aluno. É aqui na pergunta. Mesma coisa. Pergunta. Dá um trabalhinho, né? Mas enfim, depois não vai ter mais trabalho. Lembrando que esses nomes de alunos aqui eu tenho, e se por acaso você encontrar o seu nome, é mera coincidência, tá bom? Tá bom, né? Não vou ficar aqui fazendo o formulário o tempo todo. Beleza. Feito isso, agora nós vamos para a próxima sessão. Só que essa próxima sessão é tipo de motivo, né? Motivo da dispensa. Vou fazer uma pergunta. E aí, qual é o motivo? E aqui temos que colocar as opções. Consulta médica. Outra opção, dores. Dores seria o geral, tá? Tem alguma sugestão aí? Caso venha aparecer outra sugestão, a gente vai inserindo, tá? Eu posso vir aqui e colocar outro, né? Então, dependendo do motivo, às vezes o pai veio buscar para fazer uma viagem, ou seja. Então, vamos deixar dessa maneira. É o item obrigatório. Nas perguntas aqui dos nomes também são obrigatório. Aqui tá. Aqui também tá. E aqui também tá. Então vamos lá. E agora como é que vai funcionar? Quando eu clicar na primeira série A, eu quero que ele vá para a seção da primeira série A. Tá bom? Então o que que eu faço? Aqui nessa pergunta, vamos colocar aqui também, na última, quem é o responsável que está vindo buscá-lo. Caso queira colocar também o e-mail, né? De quem está vindo retirar a criança. Então, aqui, na primeira pergunta, nós vamos aqui nesses 3 pontinhos. E aqui eu vou colocar ir para a seção com base na resposta. Então eu clico aqui e aqui vai me dar essas opções. Nessas opções, primeira série A, ao clicar, vai aparecer aqui ó, as seções. Tá? Então, ele vai na primeira série A, então eu vou mencionar. Quando ele clicar na primeira série B, ele vai para a primeira série B. Aqui é o C e aqui é o D. Então, para quantas sessões vocês criarem, vocês vão precisar fazer desse método, tá bom? Vamos lá então. Então ele clicou na primeira série A, ele vai vir para esses alunos. E daqui, para onde que ele vai? Aí você vem aqui, ó, após a seção 2, ele vai para o motivo. E isso nós temos que colocar em todos, tá? Senão eles vão fazendo e indo para cada seção seguinte. Então vai para o motivo. Beleza. Vamos ver como ficou? Então eu clico aqui no olhinho. Então vamos lá. Primeira série A. Próximo. Aqui, olha lá. Primeira série A, relação de alunos. Quem é o aluno? Aí eu tenho aqui o nome dos alunos que estão naquela série. Então se eu for para
a primeira série C. Quando eu clicar próximo, ele vai aparecer a relação dos alunos da primeira série C. Repara aqui, ó, olha como é que ficou o nome de todos os alunos. E na pergunta anterior, quando eu coloquei primeira série B, também, todos os alunos. Aqui na primeira série A, ficou em suspenso, tá? Aí vocês veem aí qual que é o melhor critério para vocês. Eu sugiro colocar em suspenso, mas define aí como vocês acharem melhor, tá bom? Beleza, criamos o formulário. Após a criação desse formulário, nós vamos agora gerar algumas respostas, né, para que a gente possa ter informações. Então eu vou colocar os primeiros alunos, né? Então uma consulta médica, o nome do responsável é Maria, vou colocar o nome completo, tá? Mas aqui eu não vou mencionar o nome completo não. Enviei. Aí vamos enviar mais resposta. Primeira série A, nome do aluno novamente, dores, nome do responsável, Maria, enviar. Então aqui eu estou fazendo umas escolhas aleatórias. Repararam porque eu evito colocar dessa maneira? Porque às vezes se for uma série que tem 50 alunos, aí eu tenho que ficar rolando a barra de rolagem. É uma consulta médica, o nome é José. Viagem. Maurício. Então, só estou inventando alguns nomes aqui, ok? A última. Enfim, beleza. Feito isso, eu já tive aqui quando eu volto no formulário, aparece a quantidade de resposta que eu já obtive. E caso eu queira saber quais foram os alunos, quantos foram porcentagem de alunos por cada série, aqui também ele vai me dar alguns detalhes, tá? E ele mostra para mim também a relação de gráfico de alunos que saíram mais cedo, a quantidade dele. Então aqui também tem um dashboard relacionado a esse assunto, tá? Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar tudo para o Power BI para que quando a gente selecione esse nome de aluno, a gente vai ter depois o mapão da sala. E aí a gente seleciona o aluno, vai aparecer as notas dele, as faltas, quantas vezes ele teve dispensa e assim vamos, tá bom? Então feito isso, eu venho aqui em resposta e tem esse desenho aqui, ó, criar planilha. Eu clico aqui em criar planilha e posso dar um nome para ela, né? Mas isso aí eu faço depois. Então criar, automaticamente ele já criou uma planilha. Repare que aqui, ó, ficou linhas e colunas, aqui linhas vazias, tá vendo? Por quê? Porque para cada série está destinado uma coluna por série, tá bom? Mas isso aqui não é problema para nós, tá? Quem que vai resolver isso é o Power Query, tá? Então, beleza. O que nós vamos fazer agora? Agora vamos criar um layout, né? E nesse layout eu posso tanto criar no Canva, então aqui no Canva aqui eu posso criar um layout. Então vou criar aqui uma página nova. E aí no Canva tem alguns templates, né?
posso selecionar um destes, selecionar esse aqui, aí eu apago algumas imagens e uso esse layout. Então vamos ver aqui, dispensa de alunos. Aqui eu vou colocar o nome da escola. E aí, beleza. Vou colocar aqui a quantidade de dispensa. É isso aqui, eu faço tudo no Power BI. Vamos colocar também o responsável que veio retirar esse aluno. Ok? Feito isso, eu vou dar um print dessa tela. Para dar o print dessa tela, gente, eu uso Windows, a tecla Windows, Shift e a tecla S, tá? Vou salvar. Material de live. Ok. Feito isso, criei meu layout. Vou agora para o Power BI. Abri o Power BI, meu Power BI Desktop, tá? Eu vim aqui em formatar a página. Tela de fundo. E aqui eu vou procurar a imagem. Essa minha imagem está na área de trabalho. E não apareceu nada. Mais uma vez. Mas tem algo errado? Não, não tem. É que ela está 100% transparente. À medida que eu vou diminuindo, ela vai aparecendo. Ó. Então vou colocar 0%. Beleza? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou buscar um dado do Excel, né? Só que a resposta não está no Excel. A resposta está online. Então por quê? Porque ela está naquela planilha no Google Drive que eu gerei, não é? Então eu vim aqui. Essa planilha, eu quero compartilhar ela. Clicando aqui, eu vou ter o compartilhamento. Mas eu não quero fazer dessa maneira, tá? Tem um jeito mais fácil ainda. Então vou cancelar. Eu vou fazer o seguinte. Vem aqui em arquivo, compartilhar, publicar na web, tá? Porque na publicar na web, se eu pegar esse link que está aqui, o Power BI não vai entender, tá? Porque quem é o dono é o nono Protec, tá? Não o Power BI. Então não é esse link que eu vou distribuir. Simplesmente eu tenho que publicar. Então vou aqui em compartilhar, publicar na web, tá?
clico em publicar. Ele pergunta, você quer realmente publicar isso? Quero, tá? Mas quem que vai ver isso aqui? Apenas quem tiver o link, tá? Então, se eu disponibilizar o link só para quem eu quero, então não tem problema nenhum. Então eu vou publicar, e publicou e gerou um link. Esse link aqui eu vou copiar ele, e agora eu venho e abro o Power BI. Abrindo o Power BI, eu venho aqui em cima, aqui, ó, página inicial, obter dados. E aqui tem o item falando web. Então clico aqui no web. Ele vai falar assim, mas qual é o endereço que você quer que eu pegue essas informações? Eu havia copiado, lembra? Então eu colei e aperto OK. Ele está carregando. Carregou. Repare o seguinte, aqui ele me deu algumas sugestões de tabela, tá? Então eu vou selecionar esta primeira aqui. Posso ver como é que tá as outras também, que está bem parecido, mas eu vou pegar a primeira opção. E eu não coloco carregar, lembre-se disso, a gente tem que colocar em transformar dados. Então vem aqui em transformar dados, e para onde ele vai agora? Ele vai abrir para mim o Power Query. Ó, bem aqui em cima, Power Query, com todas as listas que eu já tenho do formulário. Reparem, tenho linhas em branco, tá? E o nome das colunas não está no conforme. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, na mesma página inicial, remover linhas. Aqui está aqui, ó, remover linhas em branco. Repare só o que vai acontecer. Então toda vez que aparecer no seu formulário uma linha em branco, ele já vai remover. Tá bom? Feito isso, outra coisa que eu tenho que fazer, colocar título nessa minha coluna. Então, tá aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. Então, é isso que eu quero. Então, vou aqui e vou colocar. Olha lá, agora ficou. Tá bom? Eu não vou usar essa coluna, onde está marcando a quantidade de formulário que foi preenchido. Então, eu vou excluir esta coluna. Remover. Mas eu vou precisar da data, tá? Eu gostaria de saber, assim, em que ano, né? Ou nós estamos em 2022, vamos lá para 2023, eu queria saber o ano que esse aluno mais saiu. Então, além disso, eu posso vir aqui e eu tenho que separar a hora. Eu não quero que apareça a hora, né, nessa minha informação. Mas se quiser também, é bom saber também a hora que ele foi dispensado, a hora que foi preenchido esse formulário. Então, mas eu vou manter. Então eu venho aqui, ó, em duplicar coluna. Ele foi lá e duplicou essa coluna. Agora eu vou fazer uma transformação. Eu vou fazer com que essa coluna ela me volte em forma de mês, tá? Mas eu quero o nome do mês. Posso escolher o número, mas eu vou escolher o nome do mês. Aí vai aparecer lá, outubro. Então esse formulário foi respondido em outubro, tá? Outra coisa, eu vou duplicar novamente a coluna e vou mencionar que eu quero, clico com o botão direito em cima da coluna, tá, gente? Eu vou transformar em ano. Eu só quero o ano, porque ele vai me falar que foi em outubro de 2022. Beleza? Então vamos lá. Outra coisa. Reparem que eu não posso ter linhas em brancos, né, colunas sem informação, porque toda vez que eu clicar, ele vai aparecer uma dessas informações. Então eu vou condensar todos os nomes dos alunos numa mesma coluna, porque aqui já está mencionando qual é a série desse aluno. Então esta coluna, aperto a tecla Shift e vou selecionando onde tem o nome dos alunos, tá bom? Feito isso, eu venho aqui em transformar, tá? Logo depois do iniciar, vem aqui transformar.
O que eu vou fazer? Eu vou mesclar essas colunas, tá? Então eu vim aqui, mesclar, e aí ele fala o seguinte: o que você quer fazer? Você quer separar? Não, não quero fazer nada, tá? Então, e aqui eu vou colocar nome do aluno. E olha só, ele condensou, ele mesclou todas as colunas, e aí cada vez que aparecer uma resposta, ele vai aparecer o nome do aluno apenas nesta coluna. Para mim já é suficiente, tá bom? Não tenho mais nada para mexer, então agora eu vou fechar. Onde que eu fecho? Fecho aqui? Não. Você tem que vir aqui, ó, iniciar, fechar e aplicar. Quando eu fecho e aplico, ele vai me mandar todos esses dados lá para o Power BI. Está carregando. Ele falou que não foi possível o caminho. Por quê? Porque o meu pendrive não está conectado. Conectei novamente meu pendrive. Vou ter que fazer tudo de novo. Isso acontece. Agora vou mais rápido, tá? Remover linhas. Adicionar aqui a primeira linha ao cabeçalho. Remover essa coluna. Eu quero agora mesclar esses nomes de alunos. Então vim aqui em transformar, mesclar coluna. Eu quero nome do aluno. Quero também que apareça duplicar coluna. Eu quero que nesta aqui eu também vou duplicar. Nessa coluna eu quero que apareça apenas o mês. Cadê? Mês. Nome do mês. E aqui eu quero que apareça o ano. Apenas o ano. Feito isso, fechar e aplicar. Ele não quer puxar meus dados, gente. Eu vou colocar carregar, vamos ver se ele vai. Agora ele foi. Ah, mas agora, Justo, o que eu faço? Eu carreguei. Você vem aqui, ó. Se caso venha acontecer isso, você vem clicar em transformar, aí você abre o Power Query. Mas repara, tá vendo que ele pegou da live anterior todos os dados que eu havia feito anteriormente? Aqui está o que eu fiz agora. Ah, então ele gerou aqui, ó. Beleza, esse aqui é da live anterior, que eu havia feito o e-mail desses alunos novamente. Mas não é o caso aqui agora, tá?
Então, nós vamos fechar e aqui ele vai mandar as informações para esse campo. Olha lá, tá? Aqui é as informações que eu tenho. O que eu vou fazer então? Eu vou colocar a série dele aqui. Então vem aqui, cartão. Adicionar. Primeira série A. Eu posso fazer o seguinte, eu vou formatar esse primeiro, depois eu venho copiando e colando, tá? Aí não preciso ficar formatando um por um, é mais rápido. Então eu venho aqui, não quero que mostre a categoria, o valor da fonte tá legal. Eu venho aqui, eu vou apagar aquela imagem de fundo, não quero nada, tá? E é isso aí. Série. Agora eu vou colocar o nome do aluno. Então eu venho aqui, copio e colo. Deixo um tamanho maior. E aqui eu não vou colocar aluno, eu vou colocar nome do aluno. E quem que é o responsável, né? Então vem aqui, copio e colo. Nome do responsável. O nome do responsável pode ficar até menor. Então vem aqui em valor do balão. Vou colocar 20. Não sei se vocês estão escutando aqui, mas o meu pendrive está desconectando toda hora. Beleza. Aqui que eu estou tentando fazer é fazer com que esse valor ele fique à direita. Aqui, rótulo da categoria, não é. Vou mudar para branco aqui. Negrito. Beleza. Só que agora eu preciso saber o que? Fazer uma segmentação de dados, um filtro, para eu poder colocar a série desses alunos, né? Caso eu tenha. E depois uma outra segmentação de dados dos nomes dos alunos. Ou eu posso fazer o seguinte, o motivo da dispensa. Olha lá. Então todas as dispensas, os motivos que apareceram, eu vou ter informação. E eu também vou colocar quanta saída houve, tá? Então, tá vendo onde que tem esse símbolo de somatória? Ele indica uma quantidade, tá? Então eu vou vir aqui, vou copiar esse que está transparente e vou informar aqui em cima a quantidade de saídas que houve nesse dia. Ah, mas por que 10.000 saídas? É porque ele está somando todos esses valores que aparecem, tá? Mas eu vou colocar o que? Contagem. Aí ele vai aparecer
o número 5. Então, teve 5 dispensas. Agora, se eu clicar aqui por dores, aí vai aparecer quantas saídas houve por dores para consulta médica. 2 também, por viagem, 1. E aí, se só teve uma, vai aparecer o nome do aluno que saiu mais cedo. Tá bom? Então, houve 5 dispensas. Da primeira série B, teve 1 aluno. Então, aqui eu já consigo saber maiores informações. Tá bom? E aí, depois, caso eu queira publicar, né, lembrando que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link onde você vai poder utilizar esse e-mail que você criou da escola para poder fazer a publicação, tá bom? Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas eu já vou deixar para aqui para vocês poderem realizar esse tipo de trabalho. Aqui é interessante a gente colocar, porque esse 5 aqui está meio, não sabemos o que é, né? Então eu venho aqui, ó, caixa de texto, e nessa caixa de texto eu vou colocar quantidade de dispensa. Vem aqui. Agora eu posso inserir uma modelagem. Não, vou inserir uma forma de que fique abaixo disso aqui. Então eu clico e aqui em formato eu vou colocar recuar, enviar para trás. Olha lá. Primeira série B, 1. Vamos lá então para o formulário. Aqui no formulário, posso fechar isso aqui agora. Venho aqui e vou fazer mais uma resposta. Primeira série A. Agora eu vou colocar o Arthur. Próximo. Ele teve consulta e o responsável foi Maria. Enviar. Mais uma. Primeira série D. Amanda. Próximo. Ela teve outra viagem. E aqui quem veio retirar foi Márcia. Vamos lá para o Power BI agora, né? Ainda tá 5, né? O que eu tenho que fazer para poder arrumar isso? Eu vim aqui, ó, em atualizar. Em atualizar, ele vai atualizar os meus dados que eu tenho de informação. O carregamento foi bloqueado por falta de outras consultas. Por quê? Porque ele não está lendo meu pendrive. Olha só o que é um errinho, né? Então, eu vou salvar. Colocar live 2. Boa. Vou fechar e vou abrir novamente. Vamos ver se ele vai fazer a leitura dessas respostas que eu coloquei. Coloquei aqui live 2. Ele ainda não leu. Ele fala que tem informação. Ele ainda consta erro, porque ele está buscando informação do meu pendrive. Se eu tivesse colocado apenas um arquivo,
não tá indo, galera. Mas era pra ir. Tá? Então, enfim. Vou ver se eu arrumo isso aqui. E aí na próxima live já vai estar funcionando. Tá bom? Espero que tenham gostado até aqui. Então já dá para dar um pontapé inicial para vocês, né? E o que está acontecendo de erro aqui para mim é que por conta dessas, eu vou excluir aqui, vamos ver se vai dar certo. Até a última vez, tá, gente? Excluir do modelo. Excluir. Excluir do modelo. Beleza, vamos tentar atualizar agora. Agora foi. Tá vendo? Que é uma coisinha que atrapalha. Então teve 7 informações e vamos ver 3 do primeiro ano A, primeira série, e assim vai, tá? Por viagem, então aqui como viagem foram 2 pessoas, né? Mas eu gostaria de saber quem são essas 2 pessoas. Aí eu tenho que realizar um outro filtro, né, para poder colocar. Vamos fazer outro filtro aqui então. Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou colocar o nome do aluno. Pronto. Aqui vai aparecer o nome dos alunos. Beleza, pessoal? Grande abraço para vocês. Por enquanto é isso, tá? Não quero tomar muito tempo de vocês. Apenas 1 hora de live aí já ajuda bastante. E aí não fica muito tempo falando, né? Então na próxima live nós vamos condensar o que nós vimos da aula da live anterior, da primeira live, que são os e-mails dos alunos. Depois nós vamos agora inserir. Quando eu clico no nome do aluno, vai aparecer também a quantidade de dispensa que ele teve. E nessa terceira live nós vamos também colocar as notas desses alunos, tá bom? Onde que a gente possa aí também trabalhar essa questão de notas e faltas, tá bom? Aguardo vocês aí na próxima semana. Grande abraço, bom trabalho para vocês, tá? E para quem está de férias aí também aproveite e curta bastante. Aí não deixe de assistir também esse vídeo, tá? Eu vou deixar aqui um card para que quem não assistiu a primeira live vai ficar assim que acabar esse vídeo para vocês poderem assistir. Agradeço.